Ora, muito bom dia. Vamos lá então à edição diária, ou seja, matinal, de Cor do Dinheiro. Bem, antes de prosseguir, quero dizer-lhe que se ainda está em casa e vai sair, pense duas vezes quanto à roupa que vai levar, porque hoje está mais frio do que ontem, a temperatura mínima baixou. Eu confesso que esta ideia de escolher o sítio ao pé do mar para fazer o programa de hoje não foi uma grande ideia, tendo em conta, Manuel Castelo Branco diz-me que está tudo bem com a sua imagem, mas eu não terá sido o melhor dia para escolher a proximidade do mar para fazer o programa de hoje. Mas enfim, aqui estamos, para já não está a chover, e vamos lá avançar com a agenda de hoje, que é uma agenda relativamente longa, e já vai perceber porquê. Bom, antes de mais, a senhora que me escreveu ontem a perguntar se não ia comentar uma manchete salvo erro do Jornal de Notícias de ontem que dizia que as escolas só aproveitam 10% dos manuais usados. Bom, de facto, eu não sei se a informação é verdadeira ou não, espero que sim. Portanto, não estou aqui a pôr em causa a veracidade da notícia que o jornal deu, mas quero comentar sim, senhor, porque é uma pena, não é? O mínimo que se pode dizer é uma pena, porque um dos problemas que nós temos em Portugal é aquela mania de mudar de manuais todos os anos. Eu não confesso que não percebo porque é que isto acontece, a não ser pelo interesse que pode ter para as editoras e para os bolsos de alguém. Mas a verdade é que, por um lado, o Estado, que depois ajuda as famílias, e por outro lado, as famílias, não saem nada beneficiadas com isto. Mas enfim, é uma matéria que um dia hei de tratar com mais detalhe. Segundo ponto da conversa de hoje, eu tinha prometido falar dos comboios, não vou falar dos comboios, vou falar dos comboios amanhã, porque quero tocar aqui no outro ponto, e que tem a ver com aquilo que se passou no Parlamento ontem. Como sabe, nós temos um grave conflito neste momento entre o Governo e aquilo que é os sindicatos dos professores. Bom, qual é o problema aqui? É a contagem do tempo de serviço, 2 anos e pouco contra 9 anos e qualquer coisa. Bem, como sabe, o Governo tem dito com alguma insistência que não há dinheiro para ir recuperar os tais 9 anos e não sei quantos meses. Que aquilo custa 600 milhões de euros. Eu sei que há pessoas que sistematicamente contestam este número aqui. O número está muito próximo da realidade. Portanto, aqui o Governo fala a verdade. Se quisesse recontar aquilo tudo, eram 600 milhões. Mas o problema, e há muita gente que não percebe isto, o problema é que não eram 600 milhões num ano. Ou seja, não é one-off, não é de uma vez. É 600 milhões que depois vão a crescer, fazem carry-over, está a ver? Ou seja, entram no orçamento do ano seguinte e depois por ali adiante. E vai-se multiplicando. Ora, nós não temos orçamento para aguentar estas coisas. Bem, primeiro ponto. Aliás, eu quero recordar que o Conselho de Finanças Públicas disse ainda há umas 2 semanas que nós no orçamento de 2019 já vamos levar com cerca de 1.083 milhões de euros de despesa que o Governo contraiu nos últimos 2 anos e que agora vai passando de ano para ano. Só no orçamento de 2019 são mais de 1.000 milhões de euros. Ora bem, nós não temos economia que sustente um orçamento capaz de aguentar estes acréscimos de despesa. Isso é um dado adquirido, não vale a pena. Bom, é por isso que eu não achei piada nenhuma àquilo que foi a convergência entre a esquerda e a direita ontem no Parlamento. Bom, eu sei que as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP foram chumbadas e a do PSD e o CDS passaram com os votos, precisamente, da extrema-esquerda. Bom, do mal ou menos, isto é, o PSD e o CDS quiseram marcar uma diferença, eu acho que fizeram bem nisso, podiam ter escolhido outro assunto. Porquê? Porque ao ser aprovada a proposta do PSD e do CDS, isto significa que o Governo vai ser obrigado a voltar à mesa das negociações. Ora bem, eu admitiria um regresso à mesa das negociações com qualquer outro sindicato, não com aquela inflexibilidade do Sr. Mário Nogueira e da FENPROF e até da FNE, do Sr. Dias da Silva. E porquê? Porque as pessoas não têm razão. Não vale a pena. É assim, eu posso querer o mundo, eu posso querer este mundo e o outro, mas se eu não tiver forma de lá chegar, ou de custear, ou de pagar isso, eu posso morrer com sonhos, não é? Vai dar ao mesmo. Ora bem, aquela história do congelamento, temos professores, é uma chatice. Não há dinheiro para fazer aquilo. Nós podíamos dizer, está bem, mas então se fizéssemos uma coisa há 10 ou 15 anos, como já percebeu, os sindicatos não estão dispostos a isso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, há aqui um problema de fundo. Não são só os professores, não é? São outras áreas também da administração pública. Ora, não há orçamento que aguente isto. Primeiro ponto. Segundo ponto, repare, todo este processo que desencadeia nesta história da avaliação, da contabilização, daqueles anos de serviço, está errado. Você pode dizer, está bem, está errado, nós vivemos com isso, nós assumimos essa responsabilidade e, portanto, agora é um dever. Não é líquido, não é bem assim.
E, portanto, a questão base será sempre a mesma. Não há dinheiro para pagar aquilo e, portanto, não gosto muito de ver a extrema-esquerda e a direita embrulhados ou irmanados neste propósito. Até por outra coisa que eu já uma vez expliquei aqui. Eu garanto-lhe que nenhum dos sindicatos vai agradecer ao PSD nem ao CDS por terem feito aquilo. Já dei aqui o exemplo, uma vez, da doutora Manuela Ferreira Leite, que se pôs ao lado dos sindicatos dos professores no princípio deste século. E a coisa não lhe correu bem. Quando ela chegou ao poder, eles fizeram-se de novas e atacaram-na como se não houvesse amanhã. Portanto, o PSD e o CDS não pensem que vão obter as boas graças dos professores ou dos sindicatos dos professores só porque lhes deram a mão nesta matéria. Bom, visto o período antes da ordem do dia, vamos lá então para a análise. Primeiro ponto. Você que segue este programa deve estar recordado que eu há meses que ando a jurar, mas a jurar, não é dizer, a prometer, é a jurar que nós vamos ter um aumento de impostos no orçamento de 2019. Bom, eu nesta altura espero que você já esteja convencido. E porquê? Olha, quando não se atualiza, primeiro vamos ao IRS. Aqui há de facto, e isto não tem sido suficientemente debatido, eu sei que alguma comunicação social fala no assunto, mas não tem sido suficientemente debatido. Quando você tem um aumento da inflação, mas depois não atualiza aquilo que são os escalões do IRS, é óbvio que este ganho, aquilo que quando não se atualiza, há aqui um ganho que é de receita correspondente à não atualização dos escalões do IRS. Ora bem, isso proporciona receita extra. Ou seja, na prática, o que nós estamos aqui a dizer e a verificar é que há um efetivo aumento de impostos. Bom, mas eu obviamente não me referia só àquilo. E como você se recorda no programa de ontem, eu garanti-lhe aqui que ia haver mais aumento de impostos. Bem, ontem, se esteve atento às notícias, deve ter percebido que passou no Parlamento a votação de mais um adicional ao IMI. Eu recordo. Em 2017, no orçamento de 2017, que já entrou em vigor em 2018 também, o que é que aconteceu? O Bloco de Esquerda fez uma proposta para criar um adicional ao IMI. Quem tiver património imobiliário entre 600 mil e 1 milhão de euros paga mais 0,7%. Quem tiver acima de 1 milhão de euros paga 1%. Bom, agora apareceu mais um escalão, que é quem tiver património superior a 2 milhões de euros, este valor passa de 1% para 1,5%. Bom, eu acho que isto, há várias considerações a tecer sobre isto. E eu gostava de me deter sobre este assunto, porque eu acho que isto é gravíssimo. Olha, eu não tenho património imobiliário de 2 milhões de euros e, portanto, não estou a falar de mim. Qual é o problema aqui? São vários. Primeiro, o Governo anda a jurar que nós temos estabilidade fiscal. Passa a vida a dizer que vale a pena investir, cria-se as condições para o investimento, tanto interno como externo. Como sabe, nós precisamos de investimento estrangeiro como de pão para a boca, porque nós não temos capital em Portugal para fazer investimentos. E, portanto, precisamos procurar ao exterior. Não há nenhum problema com isso. Mas há um problema quando nós prometemos uma coisa e depois voltamos atrás. Ou seja, estamos a dizer às pessoas, nós estamos a criar as condições para investir e depois damos pontapés no baixo ventre, está a perceber? Na mínima ocasião. Isto é uma péssima mensagem que se passa para o exterior. E é uma péssima mensagem que se passa para os investidores internos e externos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Como você vai ver a seguir, o Primeiro-Ministro jura que nós temos uma baixa da carga fiscal. Não temos. E já vou também mostrar, já lhe vou também explicar isso. Mas há aqui um outro ponto ainda mais grave. É que quando se diz que não sei quê, este governo cumpriu e está a dar as condições e não estragou... Não, isto é estragar a economia, percebeu? Isto é estragar a economia. Estas decisões só são tomadas por quem não tem a mínima noção de como funciona a economia. Ou seja, por gente que, meio doida, que para recorrer aos seus programas eleitorais populistas e eleitoralistas, faz uma coisa, que é tomar uma decisão apenas para justificar aquilo que são os seus princípios ideológicos. Ou seja, se você for ver, o que nós estamos a fazer apenas neste momento é distribuir, é sacar para distribuir. Ora bem, mas para distribuir é preciso criar. E esse é que é o drama deste governo. E este é que é o drama das políticas até agora tomadas por este governo, é que não se cria nada, só está a distribuir. Isto é um saque que se está a fazer aos investidores. Promete-se uma coisa hoje e depois amanhã faz outra completamente diferente. Já me ouviu dizer aqui várias vezes que este governo muda de política fiscal como quem muda de camisa. Ora, é exatamente isto. E, portanto, esta medida para mim, que
alguém me dizia ontem, mas não sejas assim que isto só vai buscar 25 milhões de euros. Só vai buscar? Bem, já agora, a não atualização dos escalões do IRS só vão buscar mais 60 milhões de euros. Está a ver como com este só aqui, só ali, isto vai somando e daqui a pouco com estas brincadeiras já vamos ter 100 milhões de euros? Você perguntará, para que é que serve este dinheiro? É muito simples, é para financiar os disparates que andam a fazer. Bom, isto pode ter um peso baixo na arrecadação fiscal. Tem um peso gravíssimo na cabeça das pessoas e na mensagem que se passa para a economia, que é, este governo não é sério, não é fiável. A palavra do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e deste governo vale zero. Prometem uma coisa hoje e fazem outra completamente diferente no dia seguinte. Bom, ponto seguinte. Já analisei aqui, nós, com estas coisas, passamos a não ser um país confiável para investidores estrangeiros. Bom, e eu ia acrescentar aqui mais uma coisa. Como eu lhe recordei ontem, vai haver mais aumentos de impostos. E há um que é muito relevante para estas coisas. Já agora uma coisa. Aqueles valores de imposto adicional que eu lhe falei há bocadinho são para as pessoas singulares. Mas as empresas também pagam. As empresas pagam 0,4% sobre o valor do seu património imobiliário. Portanto, isto não é apenas uma coisa de penalizar os ricos, é penalizar as empresas, nomeadamente aquelas que fazem investimentos em imobiliário, que é muito importante, como você sabe, para revitalizar zonas do país e cidades do país. Bom, eu tinha-lhe dito que ainda ia haver mais surpresas, e vai haver mais surpresas. Porque, como você sabe, há uma coisa chamada derrama, que é um imposto também que se lança sobre as empresas. Mas eu prometo falar sobre ele amanhã, porque eu ainda não tenho certeza, neste momento, se aquilo vai passar ou não. O Bloco de Esquerda está a pressionar, o PCP também. O PS, há uma parte do PS que diz que sim, outra parte diz que não, como sempre, não é? Eu não tenho certeza se vai passar. Bom, mas sobre isso, hei de falar amanhã, porque nós, com esta história, corremos o risco de voltar a ter um dos países no top 3 dos países com impostos mais elevados sobre as empresas. Mas eu falarei sobre isso amanhã, em função daquilo que acontecer hoje. Bom, mas eu dizia-lhe há bocadinho que uma das coisas que mais me incomoda é ouvir o Governo fazer sistematicamente a campanha de que nós baixámos os impostos, baixámos não sei o quê, aquela treta toda, acabámos com o Nacional do IRS e de ABA 4, bom, isto é tudo bullshit. Ou seja, em linguagem corrente, isto é tudo treta. Ontem eu vi um Primeiro-Ministro muito empolgado num jantar comício do PS dizer umas coisas, muita coisa. Mas houve duas que me prenderam a atenção e eu gostava de falar aqui. A primeira foi que não sei quê, nós conseguimos voltar a trazer pessoas para Portugal. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro devia ser um bocadinho mais sério naquilo que diz. As informações que eu tenho sobre pessoas que estão a vir para Portugal não são apenas pessoas que saíram de Portugal durante a crise. São sobretudo novos imigrantes. Ora, mas que treta é esta? Nós sempre tivemos imigrantes. Nós sempre tivemos gente a vir para Portugal. Estar a utilizar isto para dizer quando foi da Troika o pessoal saiu, agora está a voltar. Isto é um número limitado de pessoas. Nós não temos ainda, infelizmente, economia para prender talentos em Portugal. Não temos poucos. Temos pouca matéria para prender talentos em Portugal. Não vale a pena estar a vender isto às pessoas como se fosse a última Coca-Cola do deserto, porque não é. Bom, mas houve outro segundo elemento que é ainda mais grave no meio disto, que mostra a desonestidade intelectual com que o Primeiro-Ministro e o Governo se referem a certas matérias. Então é assim, no meio daquele empolgamento, parecia que estava-se num comício já em véspera de eleições, o Dr. António Costa diz o seguinte: nós baixámos a carga fiscal. Eu acho que é preciso uma falta de vergonha a todos os níveis para dizer uma coisa destas. Então ontem no Parlamento, ele, PS, deixa passar a proposta do Bloco de Esquerda sobre o tal novo adicional ao IMI, e ontem ainda no Parlamento está-se a dizer que está a baixar a carga fiscal. Bem, o Sr. Ministro não tem um pingo de vergonha na cara. Então o INE confirmou, o CFP também, que a carga fiscal aumentou em 2016. Aumentou em 2017. Eu juro-lhe aqui que vai aumentar em 2018. E bem, percebe? Vai aumentar em 2019. E o Primeiro-Ministro está a dizer que baixou a carga fiscal. Bem, eu acho que é preciso uma lata descomunal para dizer isto. E acho lamentável que os analistas não denunciem isto de forma sistemática. É que são mentiras sobre mentiras. Nós, em percentagem de riqueza que criamos todos os anos, estamos a contribuir mais para o Estado. O bolo total que vai para o Estado aumentou. Está a ver? É exatamente o contrário do que diz o Primeiro-Ministro. E aqui não há funfuns nem gaitinhas. O mesmo é dizer
aqui não há, eu acho que, eu penso que, aquele diz aquilo. Não, são factos, é números, soma contribuições para o Estado, pega no valor do PIB e diz assim, quanto é que isto vale ali? Vale menos ou vale mais? E é indiscutível que vale mais. Você vai assistir nas próximas semanas e meses, com toda a certeza, a gentinha do Governo, nomeadamente o Ministro das Finanças, vir dizer que não sei quem, não sei das quantas. Não é verdade. A carga fiscal está a aumentar. Ponto final. Bom, seguindo para mim, o IVA automático. Eu acho um piadão à história do IVA automático. Ontem, o Sr. Ministro das Finanças, muito ufano, vem anunciar o lançamento do IVA automático. Bom, eu explico-lhe em muitas palavras muito simples o que é o IVA automático. Está a ver a sua declaração de IRS. Como o Governo já tem acesso a uma série de informações sobre si, muitas informações, mais do que você pensa, o Fisco, o que é que o Fisco faz? Pré-preenche a declaração e deixa ali disponível. E você vai lá ver, está tudo bem, olha, mexe aqui, mexe ali, muda aqui, muda ali. Bom, não muda, não interessa, não há alterações, você aprova aquilo. Bom, com o IVA é a mesma coisa. Como o Fisco já tem muita informação sobre as empresas, ou mesmo os individuais que passam faturas e que pagam IVA, já tem muita informação e, portanto, pré-preenche a declaração. E você vai lá ver, está 800 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. E você vai lá ver se está tudo bem e depois diz que sim ou faz alterações. Bom, em primeiro lugar, no caso do IRS é muito mais fácil fazer isto. No caso das empresas não, porque há uma série de despesas de IVA que não são necessariamente aquilo que depois aparece ali refletido. E você dirá, então porquê é que isso é feito? Bom, há um mérito indiscutível nisto, que é o IVA automático permite facilitar muita coisa na relação entre as empresas e o fisco, mas permite passar umas rasteiras. E naquelas áreas cinzentas que eu lhe falei há bocadinho, e não são tão poucas quanto isso, valia a pena que a Ordem dos Contabilistas se pronunciasse sobre o assunto. Já agora fica aqui o convite. José Pedro Farinha, da direção da Ordem. Já agora valia a pena vocês falarem sobre isto. É um recado para o meu amigo José Pedro Farinha. E para a Presidente também da Ordem dos Contabilistas. Bom, há aqui uma zona cinzenta onde não é bem assim. E qual é o objetivo aqui? É a distração. Ou seja, o Governo espera que você não vá lá para verificar aquilo tudo e não sei o que, depois passa. Bem, você diz, também são meus pozinhos. Olha, lembra-se dos pozinhos há bocadinho? 25 milhões aqui, 60 milhões ali, diabo 4. Isto vai somando e os pozinhos dão muito jeito. E nestas coisas de pozinhos, não me quero deixar-lhe de chamar a atenção para as atualizações dos valores das matrizes fiscais dos imóveis, que é uma marmelada pegada que está pensada apenas para uma coisa, que é para ir sacar mais dinheiro ao contribuinte. Está a ver? Portanto, mérito na questão do IVA automático, mas atenção, esteja muito atento, porque a ideia aqui é que você se distraia, que é para ir buscar mais impostos. Percebeu? Bom, seguindo para mim. Como sabe, eu gosto muito do Ministro Cisa Vieira, foi meu colega de faculdade, e neste momento tem poderes até acrescidos no Governo. Tem poderes, quer dizer, áreas de nova responsabilidade. Já vamos com 18 minutos, temos que despachar isto. Mas aqui no fim de semana, sabe que foi no fim de semana, ouviu dizer que, bom, conflito no Porto de Setúbal, o Governo não se mete nessa matéria. E depois ouvi a Ana Paula Vitorino, a Ministra do Mar, que tem a tutela de dizer no fim de semana que afinal o Governo ia chamar aquelas partes todas para conversar sobre o assunto. Bem, eu esperei, não comentei nada ontem por uma razão. Queria ver o resultado da converseta. E ontem eu ouvi a Ana Paula Vitorino e eu fiquei estupefacto. Já agora devo dizer, eu gosto da Ana Paula Vitorino. Acho que ela é uma boa técnica, eu gosto dela. Mas estava a ouvir a Ana Paula Vitorino e depois dei comigo a pensar, espera aí, há aqui um problema. Eu estou a ouvir a Ministra do Mar ou estou a ouvir uma porta-voz daquela gente envolvida no conflito? É que ela estava a fazer o sumário da posição de uma parte, da outra posição de outra parte, e a dizer que não pode ser assim, e depois ser assado, e tem que se caminhar por aqui e por ali. Ela parecia a porta-voz das relações públicas daquela gente a discutir. Ora, não pode ser assim. Primeiro, eu acho que a Ana Paula Vitorino não se devia ter metido ali. Há problemas de Porto de Setúbal? Sabe o que é que há problemas? Como a lei é muito restritiva e se dá demasiado poder aos estivadores, aos sindicatos, o que é que acontece? Depois vai-se para a precariedade. É como a história dos princípios verdes. Como a lei é muito restrita, a lei laboral, depois o escape é aquilo. Aqui é a mesma coisa. E, portanto, aquilo não está bem, não está. Não é assim que se resolve. E a Ministra, para já, não se devia ter metido ali. Segundo ponto desta conversa, sobre Porto de Setúbal. Ontem ficámos a saber que a Auto Europa, afinal, até vai mandar mais carros para eleições.
Acho muito bem. Mais de 5 mil carros vão começar a sair de Portugal para a Alemanha via Leixões. Acho muito bem. Olha, sabe o que eu tenho a dizer sobre o assunto? Olha, palmas para Leixões. Eu tenho uma admiração profunda por quem gera o Porto de Leixões. Gera muito bem. Dá 20-0, não é 10-0, dá 20-0 ao Porto de Lisboa, que é uma vergonha a forma como é gerido o Porto de Lisboa. Portanto, olha, palmas para Leixões e já agora, continuem. E sobretudo, para o Setúbal, não se esqueçam de uma coisa, estão a transferir riqueza de Setúbal para Leixões. Porreiro pá. Parabéns a Leixões. Bom, ficamos por aqui. Nós amanhã vamos ter o Think Tank, provavelmente vai ser por volta das 19 horas. Quanto a nós, ficamos por aqui. Eu quero lhe agradecer a sua paciência, dizer-lhe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe falar de outros assuntos. E para já vou-lhe pedir mais um favor, que é só colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã de manhã.